Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. A aula de hoje é a de número 35. Eu irei falar para vocês sobre o sistema nervoso e a saúde. Desse assunto, a gente vai falar sobre os psicoativos e quais são os tipos e riscos. Quando se fala de psicoativos, eles são usados pelos seres humanos com diferentes objetivos, desde o tratamento de doenças até a recreação. E aí nessa imagem que vocês podem observar, quando se fala desses psicoativos, pode observar que tem cigarro, álcool e outras drogas. E dependendo de qual seja o motivo, é preciso ter consciência sobre as consequências desse consumo, já que essas substâncias elas podem ser prejudicial à saúde e também pode causar a dependência. E o que são realmente os psicoativos? Por definição, os psicoativos eles são substâncias químicas que agem no sistema nervoso central de quem consome e vai causar alterações na função cerebral. Essas alterações, elas interferem temporariamente no humor, na consciência e também no comportamento da percepção do indivíduo. As drogas, elas fazem parte também das substâncias psicoativas e a sua utilização pode trazer aí efeitos que são indesejados. Esses efeitos são intoxicação e outros problemas da saúde. E aí você vai ver que existem as consequências das drogas, que vão variar de acordo com alguns fatores, como a quantidade consumida, as características do indivíduo, o seu contexto e qual foi a substância ali consumida. No entanto, ali de forma geral, todas elas podem trazer prejuízos à saúde. É preciso ainda lembrar que os psicoativos eles não são apenas as drogas ilícitas, como a maconha, a cocaína e o crack. Algumas substâncias legalizadas também são classificadas como psicoativos por conta do efeito que vai causar no organismo. Psicoativos, né, são aí as drogas como maconha, cocaína, crack e também as substâncias. E por isso elas devem ser consumidas ali com muito cuidado e de acordo também com as orientações médicas. É o caso aí do álcool, do tabaco e de remédios antidepressivos. Apesar ali do perigo, o consumo dessas substâncias elas vêm aumentando muito na atualidade. Isso daí acontece porque muitas pessoas que buscam as drogas como forma aí de recreação, elas acabam desenvolvendo ali uma dependência química. Outro caso comum é o absurdo de medicamentos que são psicotrópicos, muitas vezes até receitados por médicos inicialmente, mas que acabam também causando a dependência. Agora vamos falar sobre os tipos de psicoativos. A gente tem aí os alucinógenos. As drogas que são alucinógenas, elas são aquelas que vão alterar a percepção do usuário, ou seja, afetam as partes sensoriais e nervosas do cérebro. Na imagem você pode observar aí alguns tipos de drogas, como a maconha, o LSD, o êxtase e também os remédios que são antidepressivos. Alguns exemplos também, como eu estava dizendo para vocês, vão ser o LSD, o ayahuasca, o êxtase. Logo após aí o consumo, essas substâncias ela vai causar o quê? Euforia e confusão mental, que a princípio vão trazer sensações positivas para quem consome. Por isso, esse tipo de psicoativo é muito procurado por jovens, principalmente em festas. Todavia, à medida em que esse efeito ele se dissipa, os usuários
eles estão sujeitos a depressão, paranoia e até psicose. Agora, bora falar sobre os antidepressivos, que é outro tipo de psicoativo. Os antidepressivos, eles são drogas que agem no sistema nervoso com o objetivo de normalizar o fluxo de neurotransmissores. Muitas vezes, eles são receitados por médicos num tratamento contra a depressão, para que o paciente ele se sinta mais relaxado. Apesar de serem drogas lícitas, os antidepressivos eles têm muitos efeitos colaterais e devem ser sempre consumidos sob orientação e supervisão médica. Agora, bora falar sobre os antipsicóticos. Esses aí são psicoativos que têm uma ação psicotrópica, ou seja, causam efeitos sedativos e psicomotores. Esses medicamentos, eles são usados aí no tratamento contra a esquizofrenia e também a psicose. Assim também como os antidepressivos, apesar de serem legais e receitados por médicos, também podem trazer consequências negativas para os usuários. E dentre os efeitos colaterais, os mais comuns estão os problemas cognitivos, ou seja, rigidez muscular, tremores, convulsões, hipertensão e ganho de gordura abdominal. Agora irei falar sobre os depressores. Os psicoativos depressores são aqueles que irão diminuir os níveis de atividade cerebral e deixam o organismo mais lento. Nessa categoria vão estar ali incluídas algumas das drogas muito utilizadas pela população, como o álcool, sedativo, anestésicos em geral, morfina e heroína. Essas substâncias diminuem a atenção, também a concentração e a capacidade intelectual. O efeito dessas drogas aí, quando se fala das drogas que são depressoras, né? Quando você vai diminuir a questão da atenção, a sua capacidade intelectual, a concentração, todos esses efeitos, né, são efeitos colaterais das drogas que são depressoras. Bom, agora eu irei falar sobre outro tipo de psicoativo, que são os estimulantes. O efeito das drogas estimulantes é o contrário das depressoras. Quando elas são consumidas, elas aumentam a atividade cerebral. Elas são utilizadas por quem deseja alcançar ali um estado de euforia e ter diminuição do apetite, ou ser mantido ali acordado por muito tempo. Por exemplo, os psicoativos estimulantes, eles podem ser receitados por médicos para o tratamento contra a hiperatividade. Bom, bora agora falar sobre os riscos que estão associados ao uso dos psicoativos. Esse uso dos psicoativos, principalmente de uma forma ilícita, ela deve ser sempre evitada. Já o consumo de substâncias que são lícitas, como alguns medicamentos, deve ser sempre prescrito por um médico especialista. Após ali a realização de testes, principalmente esses testes têm que ser necessários. Isso daí vai evitar o surgimento de efeitos indesejados e a dependência química. No caso de substâncias como o álcool e o tabaco, o consumo ele deve ser evitado. Mas, caso não seja possível, ele vai ter que ser feito de uma maneira moderada para diminuir ali as chances do usuário de ter a sua saúde mental prejudicada. Bom, agora eu vou falar sobre essas drogas, o que ela causa no indivíduo. A mudança do comportamento. O abuso de substâncias psicoativas, eles podem causar alterações comportamentais que irão prejudicar ali a rotina do usuário. Alguns dos principais exemplos são o afastamento de pessoas próximas e desinteresse por atividades
que antes eram prazerosas. Outras consequências comportamentais do uso de drogas vai ser a agressividade e constantes mudanças de humor. Existem também os surtos psicóticos. O que é um surto psicótico? Na verdade, é um desvio de conduta temporário que acontece por causa de uma ruptura da realidade. Enquanto ele acontece, o paciente pode manifestar paranoia, alucinações e também delírios. Os surtos, eles são mais comuns na esquizofrenia, mas também podem ser causados pelo abuso de substâncias psicoativas. Bom, outra coisa também que eu gostaria de falar é a diminuição da capacidade de raciocínio. As substâncias psicoativas, elas podem causar danos permanentes ao cérebro, como a diminuição da capacidade de raciocínio, porque acontece que as drogas irão prejudicar e podem até destruir os neurônios que são responsáveis pela atividade cerebral. E existe também a questão da dependência dos psicoativos. O desenvolvimento aí dessa dependência, ele pode ser visto como parte do processo de aprendizagem do cérebro, que aos poucos o cérebro ele vai se acostumar com as mudanças do comportamento que são causadas pelo uso dos psicoativos. Quando os efeitos das drogas elas são prazerosas, alguns circuitos cerebrais eles são ativados, o que torna ali mais provável a necessidade de repetição desses comportamentos. Em outras palavras, a dependência ela acontece porque as drogas acionam um sistema de recompensa do cérebro, que vai passar a se interessar cada vez mais pelas sensações que são causadas pelo uso de psicoativos. Isso aí vai explicar, por exemplo, por que algumas pessoas sofrem ali de alcoolismo como consequência do consumo exagerado de bebidas alcoólicas. O uso de psicoativos, apesar ali de ter seus efeitos positivos, em primeiro momento, ele pode trazer graves consequências à saúde e também prejudicar a rotina e a qualidade de vida dos seus usuários. Mesmo as substâncias que são legalizadas, elas devem ser consumidas com muito cuidado, sempre sob orientação médica. Quando o uso das drogas ela passa a impossibilitar a realização de atividades que são rotineiras, então é a hora de procurar um hospital de referência de tratamento aí na sua cidade. Esse tratamento ele tem que ser contra a dependência química e também contar com uma equipe multidisciplinar especializada e que tem ali uma infraestrutura completa para receber os pacientes. Bom, hoje eu falei para vocês sobre o sistema nervoso e a saúde. Quando eu falei do sistema nervoso, eu estava falando principalmente da questão dos psicoativos e como eles podem afetar a nossa saúde. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.